Jeremias capítulo 23, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: o renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com o que o nomearão: o Senhor Justiça Nossa. Aleluia. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinhas arrojado, e habitarão na sua terra. Glória a Deus. Quem é esse renovo que Deus fez surgir de Davi? Esse rebento, como Isaías profetiza, que veio de Davi. Jesus, justiça nossa. Quem é Jesus? É o Verbo de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. Jesus, justiça nossa. Se você observar, quando você entra no reino de Jesus, até quem nunca pensou em se tornar teu inimigo, acaba se tornando. Você já pensou que teria inimigos dentro da tua própria parentela? Pois Jesus disse que os inimigos do homem são da sua própria casa. Você nunca pensou nisso? Você já pensou em ter inimigo na sua vizinhança? Pessoas que sem uma razão aparente, porque as coisas espirituais são invisíveis, são mostradas quando o Espírito Santo quer revelar, tudo está nu e patente diante dos olhos dele. A vizinhança se torna tua inimiga. No trabalho, um colega se torna teu inimigo sem que haja um motivo aparente. Na rua, andando, se levantam pessoas para provocar briga com você, ou se tornar teu inimigo, fazer guerra contigo. Por que tudo isso? Porque agora o reino que você está não está no domínio de Satanás, é o reino do domínio da justiça de Deus, do Senhor Jesus, da palavra, do Verbo que se fez carne. Então, por causa dessa palavra, por causa dessas atitudes, atitude é uma palavra que você não imagina a quantidade de portas que ela abre na tua vida. Começando com o exemplo de Josué. Deus falou para Moisés, para ele: como eu fui com Moisés lá no capítulo 1, serei contigo. Aí começou agora a requerer atitude. Não pasme, não te espante, te esforça, tem de bom ânimo, medita no livro da lei de dia e de noite. Começou a requerer dele atitude. Atitude abre portas e te faz desfrutar de coisas que você jamais imaginou na tua vida que poderia alcançar. E a justiça de Deus, que é a palavra, que é o Verbo, ela só se manifestará nas nossas atitudes de acordo com ela. Aquele que crê em mim, disse Jesus, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Crer em Jesus é tomar uma atitude. Eu creio. É ter atitude de fé, atitude de crer, atitude de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Vê Pedro lá em Lucas 5, na pesca maravilhosa. Teve que ter uma atitude para ver a justiça de Deus se manifestar. Senhor, passamos a noite inteira aqui, não apanhamos nada. Porque tu manda, justiça de Deus. Porque tu mandas, lançarei a rede. Voltou lá no mesmo lugar, porque Jesus mandou, lançou a rede e viu o resultado da justiça. Os servos do diabo andam e vivem em confusão. Já notou? Brigam, discutem, se odeiam, se matam, se perseguem, se aniquilam. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus que tem atitude,
tem a oração como a chave da resposta. Tem atitude diferente. Aconteceu com a nossa irmã hoje vindo aí. A atitude diferente faz com que o diabo não seja vitorioso na questão. Que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas se você não dá para ele o que ele está querendo, ele fica envergonhado e ele vai usar a vida daquela pessoa, como foi lá no caso com ela, vai usar a vida daquela pessoa para tentar arrumar com outro, porque não conseguiu. E lógico que depois os demônios vão prestar conta. Por que tu não conseguiu com ela? Ela teve uma atitude diferente, ela não me respondeu. A nossa resposta é Jesus, é a nossa justiça. Tu me desejas mal? Eu te desejo Jesus, que é o melhor bem que um ser humano pode desejar para o outro. Tu está me perseguindo a mim? Eu vou pedir que o Deus de justiça, que vai julgar a causa da tua perseguição, comece a perseguir você. Eu quero ver aonde você vai se esconder da mão do meu Deus. Isso vale para o teu patrão, vale para o teu pai, para a tua mãe, para a tua esposa, para o teu marido, para o teu amigo, para o teu vizinho, para o teu colega, para o teu parente, para quem for, se levantou contra você, apresente a causa ao Deus de justiça. Lembra de Senaqueribe, rei da Síria? Isaías 37, lembra? Olha, eu derrotei povos mais numerosos que temiam vários deuses, que tinham muitos deuses. Como é que vocês, servindo um só Deus, vai poder contra mim? A intenção dele é que os covardes que não tivessem atitude lá dentro de Israel desmaiasse o seu ânimo. O que é desmaiar o ânimo? É desistir, se entrega logo, não tem jeito. Vira as costas então e foge enquanto é tempo, vira as costas então e corre para outro lado. Era essa, ele só falou assim, ele queria já conquistar na voz, na palavra. Mas veio uma palavra superior a toda e qualquer palavra que possa existir entre homens e entre demônios. Aquela palavra que é poderosa, que Deus colocou acima do seu próprio nome. Isaías foi orar com Ezequias, o Senhor falou: diga a Ezequias que Senaqueribe não vai lançar uma flecha sequer nos muros dessa cidade. Pelo caminho que ele vê, ele voltará. E Deus mandou um anjo naquela noite, ferir 185 mil homens armados. Dá muito mais que um Maracanã lotado de homens, muito mais que um estádio de futebol lotado. Um anjo passou no meio deles durante a madrugada. O teu Deus é um Deus de fidelidade. Acredite, Ele trabalha mesmo pela tua causa, desde que você esteja vivendo uma vida na reta justiça. Se você está vivendo uma vida na reta justiça, Ele vai trabalhar pela tua causa, pelo teu negócio. O teu maior inimigo é o teu eu. Mortifica logo ele, mata logo ele, acaba com ele, porque você é a única pessoa que pode se destruir. Quando você deixa de crer, quando você deixa de ter atitude, quando você desiste das coisas de Deus, quando você desiste do reino de Deus, quando você abandona, quando você esquece o que Deus fez por você, aí você já está se autodestruindo. O diabo depois só tem o trabalho de passar por cima, só isso. Mas Isaías deu recado. E pela manhã, quando Senaqueribe se levantou e olhou para dar o brado para atacar, só estava ele em pé. Todos os 185 mil homens armados, cadáveres no chão. Quando ele voltou para a terra dele lá, para ir consultar o seu Deus de pedra inútil que não fala, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão e não apalpa, e necessita de quem os anda. Som nenhum sai da sua garganta. Quando ele foi lá consultar esse ídolo pagão, os seus próprios filhos o mataram na presença do seu ídolo pagão. E o nome do Senhor foi glorificado. Israel não lançou uma flecha sequer contra o inimigo. Você entendeu qual é o projeto e o propósito de Deus para a tua vida? Deus não quer que você lance palavras aos homens, palavras em que você vai estar se perdendo nelas.
Deus quer que você confie nele e as tuas súplicas sejam conhecidas, como Paulo disse lá em Filipenses 4:6, sejam conhecidas em ações de graça, pela oração primeiro diante de Deus. Eu vou consultar o meu Deus antes de dizer o que eu vou fazer. Eu vou consultar o meu Deus antes de ter essa atitude. Eu vou consultar o meu Deus para ver o que ele vai me falar sobre esse negócio. A tua consulta a Deus mudará o rumo do quadro que está na tua frente. A Bíblia fala que o que contamina é o quê? É o que sai. O diabo quer te derrotar com a contaminação que sai da tua boca. O diabo quer te provocar para você falar um palavrão, se contaminou. Ele quer te provocar para você discutir, se contaminou. Uma pessoa contaminada é uma pessoa enfraquecida, espiritualmente falando e naturalmente falando. Quando a pessoa está contaminada com alguma coisa, a pessoa fica enfraquecida, a pessoa perde as forças. E é tudo que o diabo quer, que você se contamine com o que sai da tua boca. E o que o Espírito Santo quer é que tu santifique os teus lábios e fale somente o que ele te mandar falar, que fale na orientação do Espírito de Deus, que tenha atitudes de acordo com o que Deus quer que você tenha, atitudes que glorifiquem o nome dele. Os planos e projetos do diabo contra Jesus era fazer o quê? Que através da boca Jesus se contaminasse. Se tu prostrado me adorares, ele queria adoração. Te darei tudo aí, ó, todos os reinos, tudo que me foi entregue. Jesus abriu a boca e disse: vai-te, Satanás, está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Se Jesus tivesse falado o que o diabo queria, tinha se contaminado. Mas Jesus falou o que o Pai desejava. Você entende por que tem gente com a vida espiritual travada? A mentirinha te contamina. O palavrãozinho te contamina. A fofoca te contamina. O levar adiante te contamina. As tuas vistas podem te contaminar. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo estará em trevas. Olha como o diabo é sujo. Quando tu olha para alguém, para falar mal de outro alguém, os teus olhos naquela pessoa que vai ser o alvo do mal, te tornaram em trevas, não tornou a pessoa em trevas. A pessoa não percebe isso. Te tornou em trevas. E a Bíblia fala: quão grandes serão as trevas que há em ti. Que as trevas, a tendência das trevas é se alargar em proporção. Olha para um lugar aí fora que não esteja treva nessa hora. Estamos na parte da noite. Noite significa treva. Olha aí. Para onde você olhar tem treva. Mas quando olharem para você, vão ver a luz de Jesus. A luz da glória de Deus. A luz da justiça de Deus. Serão conhecidos, como disse, ó, Jesus, aqui, ó, o Senhor, justiça nossa. Daniel conheceu a justiça de Deus de perto. Não se prostrou diante das imagens de escultura da Babilônia, não se contaminou com as comidas consagradas a ídolos de escultura, não adorou a imagem que o rei levantou, seus amigos também não adoraram. Eles se santificaram e foram luz de Deus naquele lugar. Como é que pode? Eu quero ver a ciência explicar essa. Quero ver um homem comer legume durante 10 dias e beber água, engordar e ficar mais robusto, com aparência melhor do que o outro, que está comendo tudo que é tipo de carne, de vinhos, de comidas e bebidas. Explica isso. Cadê a ciência? Ela não explica, sabe por quê? Porque o Salmo 139 diz que a ciência do Senhor é tão alta que não se pode atingir. E sabe quando é que você experimenta a ciência do Senhor? Quando você confia na palavra do Senhor. Experimenta a ciência dele. Deus curar aí dentro do teu sangue sem que haja uma transfusão,
Deus tocar no teu espírito, tocar na tua alma, tirar cicatrizes, mágoas, angústia, te livrar da síndrome do pânico, que é uma presença satânica na vida da pessoa. Cientista dá remedinho para controlar o pânico. Só o Espírito Santo pode quebrar essa seta do diabo na cabeça. Não tem jeito, isso é espiritual. Remedinho é para enganar neném, enganar criança, tapear, para te dar uma satisfação por causa do orgulho e da vaidade dos homens, para te dizer, eu não sei como fazer com isso. Mas o nosso Deus sabe todas as coisas. A ciência dele é mais alta do que qualquer ciência que você possa pensar ou imaginar. Então, foi profetizado que um renovo sairia de Davi, se levantaria de Davi, e sendo rei reinaria, prosperaria, praticaria o juízo e a justiça na terra. Jeremias capítulo 23, versículo 5, 6. Justiça. Jesus foi caluniado e não caluniou ninguém. Jesus foi traído e não traiu ninguém. Jesus foi espancado e não espancou ninguém. Jesus foi envergonhado e ele não envergonhou ninguém. Quiseram envergonhar. Ele foi crucificado nu. Tem muita gente que não sabe disso. Nudez é vergonha. E ele não envergonhou ninguém. Jesus foi afrontado. Ele não afrontou ninguém. Ele foi humilhado e não humilhou ninguém. Jesus foi vitorioso e ninguém foi, só ele venceu. Porque o salmista profetiza dizendo: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Bramaram os anjos. É o Senhor poderoso na batalha. Ele venceu tudo. Venceu usando a palavra. Igreja, tu tem a palavra de Deus perto de ti, na tua boca e no teu coração. Bota ela em prática para ter uma vida de vitória. Bota ela para fora. Levanta tuas mãos da janela da tua casa, da varanda do teu quarto, dentro do teu banheiro, na tua sala, onde tiver, e profetiza. Profetiza que as portas se abram, que as cadeias satânicas se quebrem, e que por onde você passar, você vai ver a glória de Deus. Pedro e João, em Atos 3, não iam orar por um coxo. O coxo estava no caminho do objetivo, do propósito. O propósito é ir para o templo por volta da hora 9. Mas lá na porta do templo, no meio do caminho, da entrada, tinha um coxo pedindo esmola. A justiça de Deus, meu irmão, ela tanto beneficia você, como beneficia aqueles que se apresentarem à tua frente. Tem muitos filhos de crente que estão me ouvindo nessa hora, nesse CD gravado aí, que só não morreram porque o pai e a mãe estão orando. Mas a justiça de Deus é real, e o juízo de Deus também é. Até aí Deus vai te dando oportunidade. Quando cessar e entrar o juízo, é lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus anjos. Tu não vai ser salvo pela tua mãe. Salvação individual. Se você não entregar o teu caminho a Jesus, você vai ficar. E se a tua mãe ou o teu pai continuar firme até o fim e não negar a Jesus, vai subir. Deus não tem o culpado por inocente. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece tudo. Tem muita gente que não baixou as sepulturas na tua família porque você tem orado. Só por isso, isso é um feito glorioso do Espírito Santo de Deus, porque tu abre a boca, mas quem enche é o Espírito Santo, quem leva com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo, quem dá resposta é o Espírito Santo, quem opera é o Senhor Jesus, quem dá ordem é o Pai. E se você não tivesse orado, muitos parentes teus já teriam baixado a cova. Eles não valorizam o lugar que se chama igreja, como você tem valorizado. E só estão de pé lá fora,
por causa da misericórdia de Deus, respondendo a tua oração. A tua oração. Então, nós temos a justiça de Deus na nossa vida, temos o renovo de Deus, temos a presença de Deus, temos Jesus, que é o verbo, a palavra que habita dentro do nosso espírito. Temos que botar para fora em práticas, temos que exercitar essa palavra, temos que abrir a boca e profetizar. O que é profetizar? É falar a palavra. Aonde você estiver, na escola, em casa, no trabalho, no mercado, no lazer, na rua, no ônibus, no trem, no avião, no barco, no navio, aonde você estiver, abre a tua boca e fala de Jesus. Esse Jesus maravilhoso, esse renovo que nos deu vida e que só estamos de pé graças a Ele. Amém? E que a Ele seja toda a glória, que Ele nos abençoe, que Ele continue nos sustentando, porque sem Ele nada podemos fazer. E que bendito seja o Espírito Santo que tem tido misericórdia de nós. Assim agradecemos a Deus mais essa oportunidade, mais essa mensagem que o Espírito Santo nos trouxe. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.